Ter uma alimentação equilibrada é um dos pilares para se manter saudável a vida inteira, né? É por isso que a gente vai falar agora sobre o conceito da boa nutrição com a Andressa Fontes, que é nutricionista. Bom dia, Andressa, tudo bom? Bom dia, Bruna, tudo jóia? Qual que é a diferença entre a boa e a má nutrição? O pilar principal de uma boa nutrição é que a gente predomine os alimentos que são mais naturais. Então, priorizar o consumo de alimentos na sua forma in natura, como eles vêm da natureza. Tem coisas que a gente lembra bem fácil, como as frutas, as verduras, mas às vezes alguns alimentos não, e as pessoas têm dúvida principalmente com os produtos que são industrializados, que têm algum grau de processamento. Então, uma forma para ficar bem fácil. Se a gente pensar no milho, a forma como vem da natureza é na espiga, certo? E aí na indústria a gente vai encontrar o milho congelado, ele não tem um grau de processamento elevado, não tem adição de conservante, ele foi só retirado e congelado. E a gente tem o que seria o grau 2 de processamento, que seria o enlatado. E aí o que acontece? Aqui ele vai receber sal, açúcar, talvez algum conservante e vai ficar enlatado. E a gente tem os alimentos que são ultraprocessados, que é quando eu não vejo mais o milho, como é o salgadinho de milho, por exemplo. E às vezes acontecem algumas pegadinhas que as pessoas se confundem, né? Por exemplo, em relação ao suco. Às vezes a pessoa acha que, eu não vou tomar um refrigerante, ok? Mas aí ela vai para um suco que às vezes tem tanto açúcar quanto o refrigerante, né? Quando se eleva a concentração de açúcar dentro do suco, que a gente chama isso de Brix, eu não tenho mais crescimento de bactérias. E aí, essa é a forma de conservação. E aí eles escrevem sem conservantes, mas tá cheio de açúcar. Natural da fruta, sem conservantes, mas é um produto que tem bastante açúcar. Às vezes eu tenho suco que não tem a fruta dentro, que ele é completamente artificial, o sabor é artificial. Por isso que é tão importante checar, em especial, a lista de ingredientes do que tem dentro do produto. E em relação ao molho de tomate, também acontece isso, né? Então o que acontece? O ideal é que a gente prepare em casa. Inclusive o tomate, o nosso corpo consegue aproveitar melhor os nutrientes que tem nele quando a gente faz na forma de molho, na presença de um bom óleo, como o azeite, e que a gente aquece. E nos produtos industrializados, a gente tem o extrato, né, que é o popular, onde a gente tem a adição de açúcar, tem os conservantes, e tem tipo passata, né, que é o pelado, onde a gente tem apenas temperos e normalmente eles não têm conservantes. E outro ponto importante é que embalagem é essa? Se é uma caixinha, o ideal é que a gente prefira embalagens de vidro, para que a gente não tenha migração das substâncias da embalagem para o molho. E aqui a gente tem exemplos de proteínas como a sardinha e o frango, né? A sardinha é um alimento que é bastante popular, tem um preço super acessível e ela é fonte de um nutriente fundamental chamado coenzima Q10, que tem o efeito protetor do coração e preventivo de doenças como a diabetes. O frango, a sardinha, a carne são fontes de proteínas animais, que tem ferro, são proteínas que a gente diz tem um alto valor biológico, a qualidade proteica é excelente. E é possível uma pessoa ser magra e ter uma má nutrição? E ao contrário também, ela tá com um pouco de sobrepeso, mas ela tem uma boa nutrição? Como é que funciona isso? Sim, esse estereotipo não tem relação direta com o padrão alimentar. A gente pode ter indivíduos que são magros e não têm uma alimentação saudável. E também não significa que a pessoa que tem sobrepeso, ela tem uma má alimentação. Ela pode ter uma boa alimentação, sim. E quais são as porções diárias recomendadas pra gente ingerir? Então, o que é o ideal é que em todas as refeições a gente pense em colocar cores, pelo menos 2 refeições proteicas. Alguns autores colocam que talvez até 3, e que o ideal é que a gente faça café da manhã mais proteico, porque ele está relacionado com a saciedade e o controle de compulsão alimentar. Leite, essa recomendação vai variar, mas pelo menos 3 porções ao dia, né? De leite, queijos e seus derivados. E quais são as necessidades suplementares para as pessoas que estão acima dos 60 anos? Normalmente, algumas complicações e alterações já acontecem nessa faixa etária. A mais popular que a gente diz hoje é a sarcopenia. O que é isso? É como se fosse uma diminuição da musculatura e também isso está associado à perda de força nesses indivíduos. Para isso é necessário que a gente aumente a ingestão, o consumo de alimentos que são fontes de proteína, como a sardinha, o frango, a carne. Mas, em contrapartida, normalmente tem-se uma dificuldade de mastigação. E por isso que a gente utiliza tanto suplemento nessa faixa etária, para que a gente consiga atingir a recomendação de proteína, que é mais elevada nessa faixa etária também.
E outros nutrientes também estão associados. Então a gente tem a osteoporose, que é muito prevalente, e aí para isso é necessário um ajuste do consumo de cálcio, seja suplementação ou seja, né, via alimentação, de vitamina D e alguns outros nutrientes também. Às vezes a gente tem algumas complicações por dentição, por dificuldade de deglutição, e se isso altera esse padrão alimentar, a suplementação ela é quase que necessária. Não é uma regra, mas é comum. Sim, é ótimo. Muito obrigada, viu, Andressa? De nada, eu que agradeço o convite.